Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Go Set a Watchman, da Harper Lee, ou não, a gente já vai discutir sobre isso, enfim. Esse livro aqui, por enquanto, pelo menos, tá com uma tradução horrorosa de Vá e Coloque um Vigia. Eu juro que eu não entendo essas escolhas das editoras. O primeiro livro da Harper Lee, que eu já resenhei aqui no canal, vai ficar um cardzinho aqui em algum canto, e eu vou deixar o link lá embaixo também, caso você esteja assistindo esse vídeo através da internet móvel. Você nunca vai visualizar os links que a gente coloca na tela dos vídeos, então os links estarão todos lá embaixo na descrição do vídeo. Então, To Kill a Mockingbird, esse foi o primeiro livro dela. Escrito, sei lá, na década de 60, depois eu vou colocar a data direitinho pra vocês. Vejam aquele vídeo, tá? Um vídeo antiguinho aqui do canal, mas é um dos meus livros preferidos da vida, e lá eu vou explicar direitinho porquê. Enfim, já li várias vezes aquele livro, é um livro incrível, sensacional, espetacular, e era até então o filho único da Harper Lee. E eu não sei vocês, mas eu tendo a admirar essas pessoas que vão lá, escrevem um livro incrível e falam, ok, essa é a obra da minha vida. Não que eu não admire pessoas que têm aí uma vasta coleção de livros publicados e são todos incríveis, um ou outro vai acabar sendo ruinzinho, enfim, não é isso que eu tô querendo dizer. A Harper Lee, junto também com uma outra moça chamada Margaret Mitchell, mais uma americana que também escreveu um livro incrível chamado E o Vento Levou, dividiam assim a mesma cantinho do meu coração, porque enfim, as duas escreveram apenas um livro incrível e é isso aí. Só que a Margaret Mitchell morreu já há muitos anos e pode até ser que ela tenha escrito só aquele livro porque não teve tempo de publicar mais nada, enfim. Não foi o que aconteceu com a Harper Lee. Ela já passou dos 80 anos de idade e, gente, assim, se vocês forem ler sobre como ela está hoje em dia, ela está praticamente surda, praticamente cega, e isso segundo a irmã dela, uma irmã mais velha que tomava conta dela e dos direitos autorais e tudo mais, enfim. Era ela quem cuidava da Harper Lee, escreveu uma carta X para uma pessoa Y, e nessa carta ela disse que Harper Lee assinaria qualquer papel que aparecesse na frente dela. E quando começou a pipocar pela internet a notícia de que esse livro aqui seria publicado, houve uma certa divisão ali no público. Muita gente empolgada, porque, poxa vida, uma continuação do Sol é para Todos, né? O To Kill a Mockingbird. Assim, vamos terminar o raciocínio. Esse era o título do primeiro livro dela, To Kill a Mockingbird. E chegou aqui no Brasil, sabe como? O Sol é para Todos. Esse título tem muito mais a ver com o filme do que com o livro, apesar do filme ser muito baseado no livro. Enfim, eu recomendo os dois são incríveis. Gregory Peck, sensacional. Mas tá, é um título universal, você entende a mensagem por trás de O Sol é para Todos. Agora, esse título aqui traduzido, Go Set a Watchman, para Vai, Coloque um Vigia, ele só vai fazer sentido para quem conhece a Bíblia, ou para quem realmente resolver comprar o livro e chegar no momento em que vai haver ali a explicação do título. Então tá, vamos fechar o parênteses sobre o comentário sobre o título e vamos voltar à publicação de Go Set a Watchman. Esse livro saiu este ano, há alguns meses. Eu fiquei com muito pé atrás para ler esse livro. Eu comentei com vocês no book haul do mês de agosto, que foi quando eu mostrei pra vocês que eu tinha recebido esse livro lindo, gente, olha como esse livro é lindo, na caixa postal. Quem me mandou esse livro foi a incrível da Roberta, tá vendo, Roberta? Não tô mais errando o seu nome. Ela me mandou esse livro e depois ela deixou um comentário bacana pra mim no vídeo do book haul, me dizendo que ela queria, na verdade, que eu tivesse a minha própria opinião sobre o livro, que ela também tinha ficado com o pé atrás tanto quanto eu e etc. Então tá aí, Roberto, este vídeo é dedicado a você. E a todos vocês que estão interessados em saber o que eu achei, afinal de contas, sobre a continuação, entre aspas, do Sol é para Todos. Gente, o que acontece? Morreu a irmã mais velha da Harper Lee, aquela que tomava conta dela e dos dinheiros dela e etc. A partir da morte dessa irmã, quem é que vai tomar conta dos direitos autorais e das coisas todas da Harper Lee? A advogada dela. E assim, gente, super pouco tempo depois da morte dessa irmã da Harper Lee, este livro aqui começa a ser divulgado como um achado no meio das coisas da Harper Lee. Só que assim, já era sabido que ela tinha muitos rascunhos, muitos cadernos preenchidos e que ela já tinha alguns capítulos que não tinham entrado no Sol é para Todos. E de repente o encontrar dessas notas dessa novela não publicada da Harper Lee se transformou numa grande novidade. E é isso, o livro foi publicado, saiu, tanto é que eu tenho aqui a minha cópia em mãos. E eu tava com vontade zero de ler esse livro, porque eu já tinha passado por um processo semelhante durante a leitura de um livro do Gabriel Garcia Marques chamado Memórias de Minhas Putas Tristes. O que acontece com esse livro? Esse foi o último livro publicado em vida pelo Gabriel Garcia Marques. Ele já estava com a saúde muito debilitada e sai esse livro. Todo mundo sai correndo pra ler esse livro, inclusive eu, que sou super fã do Gabriel, mas enfim, o que acontece? A gente vai ler esse livro e a gente se decepciona horrores com ele. Não que ele seja mal escrito, não é bem isso. Ele só não tem muito a ver com absolutamente coisa alguma que ele já tivesse escrito anteriormente. É um livro fraco.
e altamente desnecessário. Eu conheço muita gente que gosta muito desse livro, principalmente pessoas que só leram esse livro do Gabo. E muita gente que tem um carinho especial por esse livro porque, poxa vida, foi o último livro publicado por ele, enfim. A impressão que eu tive ao ler esse livro é que provavelmente ele contou essa história pra alguém, ou ele tinha um rascunho solto em algum lugar e alguém foi lá, montou aquele livro e publicou com o nome dele. E a partir de então, toda vez que eu entro em contato com um livro que foi escrito assim depois de muitos anos, no fim da vida de algum autor, eu desconfio. Eu desconfio da família querendo ganhar dinheiro, se aproveitando dos velhinhos que já não querem mais publicar nada, gente. Vocês não estão entendendo. Foram quase, sei lá, 50 anos da publicação do primeiro livro e ela nunca quis publicar esses rascunhos que estavam escondidos lá em alguma gavetinha da escrivaninha dela. De repente sai o livro. E aí pessoas que já tinham lido esses rascunhos e tudo mais começaram a dizer que eram capítulos soltos, não tinha uma ordem, né, nesses capítulos. Alguns pareciam que era um teste de um personagem X, outros pareciam que eram memórias dos personagens que poderiam ter sido incluídos lá no Sol é para Todos, mas você nota que ficou fora do tom daquela novela, por isso ficou de fora. Então tá, mas vamos falar sobre o livro em si. Gente, este livro aqui vai se passar, então, alguns anos, não sei exatamente quantos, depois dos acontecidos do Sol é para Todos. Mas enfim, vamos deixar as controvérsias de lado e vamos conversar sobre o conteúdo do livro. Que não é um livro ruim, não me entendam mal, mas vamos lá então. Esse livro foi montado de forma a contar a história da Scout, já como uma jovem mulher. Ela mora em Nova York para estudar e ela passa sempre suas férias lá na casa em Macomb, na casa em que ela cresceu, foi criada, que fica no sul dos Estados Unidos. Mesma casa do Sol é para Todos. Então a gente vai acompanhar essas férias então da Scout. O retorno à casa, o reencontro com esses personagens antigos que a gente já gostava pra caramba lá no To Kill a Mockingbird, e a gente vai conhecer alguns outros personagens também. E aí vejam bem, dentre a descrição desse passeio, né, na casa da infância, e as conversas que ela vai tendo com esses personagens novos e tudo mais, quem não quer saber o que eu vou falar agora, porque pode ser um spoiler, pule aí uns 20 segundinhos. A gente vai descobrir que o Jem, o irmão mais velho dela, morreu. Mas a impressão que eu tive é que quem montou esse livro criou essa história do falecimento do Jem para poder acrescentar algumas memórias de quando eles eram pequenos. Ou seja, aqueles capítulos que eu falei pra vocês que ficaram de fora do To Kill a Mockingbird. A ideia foi boa, né? Mas eu achei muito triste, né? Essa volta à casa dessa menina e esse irmão que não está mais lá. Outro personagem super querido de quem leu, né, O Sol é para Todos, que não vai aparecer aqui no livro, vai ser só mencionado e vai aparecer numa dessas memórias também, é o Jill. Como eu falei pra vocês no meu vídeo do Sol é para Todos, eu realmente espero que você tenha visto aquele vídeo, esse livro aqui traz um pouco de autobiografia. Esse livro aqui não, desculpa. O Sol é para Todos traz um pouco de autobiografia da própria Harper Lee. O Atticus Finch, que é o grande advogado da cidadezinha que vai lá defender aquele negro que ele sabe que não cometeu aquele estupro, enfim. Aquela personagem super bem construída por quem todo mundo que lê aquele livro se apaixona, tá muito diferente neste livro aqui, gente. Ele já está bastante envelhecido e ele não está mais condizendo com aquela personalidade que a gente acompanhou no primeiro livro, defensora dos negros, defensor da igualdade entre as pessoas, né? A lei é para todos, o sol é para todos. Aqui não. Aqui, minha gente, ele inclusive vai participar de uma reunião da Ku Klux Klan. Isso pra mim foi assim bem difícil de engolir. Quando você chega ao final do livro, você vai acompanhando aqui algumas conversas da Scout que acham um absurdo, né, o pai ter se transformado dessa forma. E quando a gente vai lendo essas conversas, a gente vai percebendo que existe um motivo por trás dessa mudança desse personagem, mas mesmo assim é muito decepcionante, principalmente pra quem ama o primeiro livro, gente. Mas tá, olha eu divagando de novo. Eu tava falando dos personagens que aparecem aqui, que são apenas mencionados e que estão no Sol é para Todos. Eu estava falando do Jill, e aí eu ia comentar com vocês que o pai da Harper Lee foi um advogado também, aparentemente tão correto quanto o Atticus Finch do Sol é para Todos. Então aquele livro foi uma homenagem, foi uma relembrada das memórias dela. O Jill, inclusive, né, esse vizinho que brincava muito com ela e com o irmão, foi baseado também no Truman Capote, que é um escritor americano super renomado. Os dois eram os melhores amigos durante muito tempo. Então o primeiro livro tem muito de autobiográfico e eu fico me perguntando se esse livro aqui também tem. Se essa mudança de comportamento e de discurso, na verdade, né, do Atticus Finch para esse livro aqui, eu fico muito curiosa para saber se isso realmente aconteceu também na vida da Harper Lee. E aí sim esse livro faria algum tipo de sentido para nós. Enquanto uma novela avulsa, se você conseguir separar bem a Harper Lee que escreveu Sol é para Todos e a Harper Lee que escreveu essas notas que foram organizadas de modo a, né, você ter essa novela aqui no fim das contas,
Sei lá, gente, vocês vão precisar ler também quando o livro sair em português. Quem lê em inglês eu recomendo o livro. Não é um livro ruim, como vocês viram lá no meu Instagram, eu dei 3 cafezinhos e meio, tá? Ou seja, é um livro bom, mas nem na ficha catalográfica aparece o nome da pessoa que montou esses capítulos, que costurou essa história de forma a ficar, né, uma coisinha meio, mais ou menos linear, né? Se você comprar essa ideia de que esses capítulos meio soltos são, na verdade, memórias da personagem principal, da Scout, e que memórias a gente, né, não controla, elas surgem de forma aleatória, então, assim, é um livro que vai funcionar muito bem pra você. Pra quem conhece bem o primeiro livro, já não sei. Tenho minhas dúvidas. Assim que eu terminei de ler esse livro, eu fiquei um tempão pensando sobre ele. Eu vou deixar lá embaixo um vídeo bacana que vai trazer toda essa discussão aí de será que esse livro devia ter sido publicado ou não. É um vídeo em inglês, eu não chequei se tem legenda, mas dei uma olhadinha, o link tá lá embaixo. É um vídeo de mais ou menos 10 minutos. É uma entrevista com uma pessoa que escreveu vários artigos pro jornal contra, né, a publicação desse livro, enfim. É super bacana a discussão, vou deixar o link lá embaixo, não deixem de ver. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre o título do livro, esse título, na verdade, é um versículo da Bíblia. Eu traduzi ele aqui, deixa eu só achar a página. Tá, esse versículo está então no livro de Isaías, capítulo 21, ao versículo 6. Vou poupá-los da minha leitura, tá, de inglês do, né, King James, e vou ler a tradução que eu fiz aqui, ó. Então esse versículo 6 vai trazer o seguinte, ó. Assim me disse o Senhor, vá, coloque um vigia para que anuncie o que está por vir. E na verdade, assim, conforme você vai lendo esse livro, você vai vendo que esse vigia, na verdade, é a sua própria consciência. Ela vai retomar essa questão do vigia da metade pro final do livro o tempo todo. Uma das coisas mais imperdíveis desse livro é o amadurecimento da Scout. Você vê que ela continua aquela personagem feminina, forte pra caramba, que ela já era, né, eu já não me lembro a idade que ela tinha no Sol é para Todos, mas ela era pequenininha. E quando você vê como ela cresceu, ela se transformou nessa mulher, assim, que, né, é muito correta e briga pelos ideais dela e tudo mais. Enfim, é gostoso acompanhar o amadurecimento dessa personagem tão querida. Infelizmente, vocês também vão se decepcionar com Atticus Finch, mas não deixem de ler o livro até o final, porque meio que no final a coisa dá uma certa amenizada. Não que ela, ou que a pessoa que costurou o livro e que, né, transformou em novela e etc, não, a gente não sabe porque, como eu disse pra vocês, não tem o nome de ninguém aqui. Tá como autora do livro a própria Harper Lee. Mas enfim, seja lá quem foi que escreveu os últimos capítulos, tentou dar uma amenizada na história, mas... não sei. Leiam também o livro, depois vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Tirando esse livro das controvérsias e pensando que esse livro poderia ter sido publicado como uma continuação escrito por um outro autor qualquer, como foi o caso do E o Vento Levou, né? A gente tem algumas continuações do E o Vento Levou. O último livro que eu vi numa livraria era sobre Rhett Butler, e o título era O Clã de Rhett Butler. Enfim, é um livro gostoso de ser lido, é rápido, é uma escrita fluida, traz boas mensagens, traz boas discussões. Você também vai pegar, né, questionando a índole do Atticus Finch aqui neste livro. E vai te fazer pensar em várias coisas e chegar às suas próprias conclusões, enfim. Então eu recomendo esse livro, mas eu não recomendo esse livro para quem nunca leu O Sol é para Todos, que foi recentemente reeditado aqui no Brasil, então tá fácil de achar hoje em dia. Quando eu fiz aquele vídeo tava super difícil de encontrar, né, O Sol é para Todos até em sebo, mas agora tá facinho, então eu recomendo a leitura do primeiro livro, que é o livro que conta, gente. Mas enfim, uma novela super bonita, tá? Apesar dos pesares, eu recomendo o livro, gente. Fiquem de olho aí pra edição em português, relevem o título. É aquilo que eu falei pra vocês, vai fazer sentido pra quem conhece o versículo, ou se você não for grande conhecedor da Bíblia como eu, você vai precisar ir lendo aqui pra ir entendendo esse título. Que no fim das contas até que é um bom título, mas em português não ficou muito legal não, vocês já entenderam, vou parar de reclamar do título. O livro é bacana, vale a pena ser lido. Como eu disse, leia você também, vem aqui nos comentários me contar depois o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais!